Vem comigo decorar esse bolo que é perfeito para você que está querendo iniciar na confeitaria. Um bolo fácil e simples de fazer. Vem comigo que eu vou te ensinar passo a passo. Antes de tudo, a gente vai iniciar fazendo uma pré-camada. Essa pré-camada serve para a gente colar farelos de bolo e também ajudar para que não tenha bolhas no nosso bolo. Vou espalhando o chantilly ou o glacê já de dentro do saco mesmo, e depois eu passo com uma faquinha, uma espátula. E vou espalhando bem para que tampe todos os buraquinhos do meu bolo. Essa faca que eu tô usando aí para ajudar a espalhar na lateral é uma faca para pão. Pode ser comprada em lojas de utensílio e tudo mais, utensílios para cozinha. Agora eu vou passar, coloco a cobertura dentro de um saco de confeitar. Eu utilizo sacos de farinha, de trigo, sacos de açúcar. E já que esses sacos vão pro lixo, nada mais do que eu reutilizar ele antes, né? E eu colocando chantilly ou glacê dentro do saco, facilita muito na hora de espalhar isso por o bolo, porque fica mais uniforme, sem ficar barriga, sem ficar ele abaulado, sabe? Tipo um cone. Pois é, e eu aqui vou dar uma dica para vocês. Eu deixei até mais lento, que é para me mostrar. Depois que eu passar toda a cobertura com o saco, eu vou vir com uma espátula lisa e eu vou passando para que deixe o bolo retinho. Se ficar um pouco embaixo, desse jeito que eu mostrei aí, e eu estou passando mais um pouco de chantilly, passe chantilly para que fique mais retinho. Eu passei a espátula, faltou o chantilly embaixo ou em cima ou no meio, vou adicionar mais chantilly e depois vou retornar passando a espátula novamente, para que fique bem uniforme. Esse bolo, eu poderia deixar liso assim, mas eu queria fazer um efeitozinho com espátula. Eu vou utilizar uma espátula pequena para fazer um wave cake, que é simplesmente isso, passar na lateral e ir fazendo ondinhas leves, para que fique esse efeito de ondinha no bolo. E fica lindo, simples e lindo, bem fácil de fazer, não tem dificuldade alguma. Com a lateral já pronta, já feita, eu vou para as quinas. Eu utilizo para fazer as minhas quinas as próprias espátulas para cortar bolo, entenderam? Eu utilizo ela mesma, eu gosto e já estou acostumada, facilita mais. Eu vou fazer, as quinas a gente faz o seguinte, de fora para dentro. Eu pego de fora, vou puxando para dentro, vou puxando, para aí eu vou acertando para que não fique nenhum morrinho na lateral, eu vou acertando. Se tem algum morrinho, alguma ondinha que eu não quero em cima, eu vou acertando com a espátula, vou puxando de fora para dentro, de fora para dentro. No meio vai ficar sem? Não. Eu sempre gosto de colocar já a cobertura restante depois que eu fizer as quinas, porque aí facilita, né? E eu também não vou estragar as quinas de novo, porque quina demora, é um pouquinho trabalhoso para fazer. Como eu vou fazer um bicozinho na lateral, eu vou utilizar... Eu não vou dar muita alisada em cima não, entendeu? Aí eu vou utilizar a própria espátula, fazer uma espiralzinha, né, para dar um charme, para não ficar totalmente liso. Agora, para dar um acabamento no final, eu vou fazer o acabamento e fazer também em cima. Fazer conchinhas, utilizando o bico 32. As conchinhas a gente faz o seguinte, aí eu aperto, levanto um pouquinho o saco e depois puxo. Aperto, levanto, puxo. Aperto, levanto, puxo. Aperto, levanto, puxo, entendeu? É bem facinho de fazer. Se vocês, antes de fazer no bolo, treinem assim num prato, treinem treinem num prato, numa espátula, em cima de uma forma de um bolo, que facilita. E eu vou embaixo fazer também da mesma forma. Aperto, levanto um pouco e puxo. Da mesma forma. Antes de vocês fazer no bolo, treinem numa forma, treinem num prato de vidro, treinem, se quiser treinar na bailarina mesmo, podem treinar, que é melhor para facilitar, para não ficar depois errado no bolo. Para finalizar, eu vou utilizar umas pérolazinhas, vou utilizar pérolas pequenas e pérolas grandes para dar um charme também em cima, já que o bolo é todo simples, para não ficar totalmente sem nada, né? Só mesmo o chantilly, eu vou botar umas pérolas em cima. Vou passar um brilhinho, fica opcional. Tem gente que gosta de brilho, tem gente que não. Eu sempre prefiro colocar nos meus bolos. Um resultado maravilhoso. Para você que está iniciando na confeitaria, esses tipos de bolos são perfeitos para você fazer no seu início e depois ir aprimorando. Tchau, meu povo!